Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula nessa nossa série sobre antropologia, se é que a gente pode dizer assim, né? Uma antropologia filosófica, onde nós estamos tentando responder e tentaremos ao longo de pelo menos aí umas 14 aulas, tentar responder o que é isto, o homem. E nesse nosso encontro de hoje, que é o nosso encontro número 7, né? Quem não assistiu às outras aulas, vale a pena, por mais que assim, dá para assistir elas de maneira individualizada, né? Não sequencial, mas seria bacana para quem está chegando agora assistir de maneira sequencial, por mais que os assuntos eles vão se complementando. E o nosso encontro de hoje é sobre as relações interpessoais. E eu preparando essa aula, estudando um pouco sobre ela ficou um pouco longa, se é que eu posso dizer assim. Então, talvez, né, eu vou ver conforme o tempo aqui, talvez a gente divida ela em duas partes. Primeiro, para não ficar cansativo. Segundo, também para não sobrecarregar muito o vídeo no YouTube. Aí talvez a gente faça um picote nela aí em duas partes, quem sabe três, mas a princípio vamos tentar fazer em uma só. Qualquer coisa a gente divide em dois, se ainda assim ficar grande, a gente tenta colocar em três partes. E logo de cara, quando a gente vai falar sobre as relações interpessoais, nós precisamos entender que é o seguinte: é próprio do ser humano se relacionar com alguém. Faz parte da nossa condição humana ter esse vínculo para com o outro, essa abertura ao diálogo, essa abertura à fala. Vejam o que diz o texto. Se o propriamente humano é manifestar a criatividade de nossa intimidade, dialogar e dar o que se sucederia se não houvesse outro alguém que não reconhecesse, escutasse e aceitasse o diálogo e o dom que lhe oferecemos. Traduzir isso daqui para não ficar estranho. Existiria eu se não houvesse um tu? Existiria eu se não tivesse essa interação com alguém? O diálogo, os sentimentos, a linguagem, a criatividade, a nossa intimidade, ela existiria se não houvesse um outro. Por isso que o homem solitário é um homem de uma frustração radical. Era o Victor Hugo que dizia que o inferno está todo na palavra solidão. E ele acerta em certa medida porque a solidão é a negação do meu eu. Só há eu porque há um tu. Tem um filósofo chamado Martin Buber, onde ele trabalha num livro chamado Eu e Tu, essa, esse jogo de palavras, justamente dizendo, olha, a minha existência aqui, agora, nesse instante, existe porque há alguém com quem eu me relaciono. Por quê? Porque nós somos seres de relação. Nós somos seres que se relacionam com os demais, com a sociedade, com os outros, com a gente mesmo, com o mundo, com a natureza. E justamente essa relação de todos para com todos, né? De eu para com você, você para comigo, ela acontece nessa linha de encontro com o tu. Só que não é um encontro do tu a esmo, ao acaso. É um encontro de um tu através de um outro. E este outro, ele não é um outro no sentido, é um outro qualquer. Esse outro passa a ter, e esse termo é importante para a gente, passa a ter um rosto. E o que significa ter um rosto? Ter um rosto é ser conhecido. Ter um rosto é aparecer para alguém. Uma criança,
por muito tempo, vai ter na sua vida a experiência do rosto. Não dele, que ele não se reconhece, concorda? Mas ele vai ter a experiência do rosto da mãe, do rosto do pai. E esses primeiros rostos que ele vê são rostos que trazem para ele um sentimento de felicidade. Um sentimento de que o mundo é bom, de que existir vale a pena. Acho que é esse sempre o nosso foco, é esse o nosso martelar diário, que o mundo tem que ser bom, que eu tenho que ser bom, que as minhas relações têm que ser boas, que deve sim existir esperança, que vale a pena acreditar. E esse rosto que aparece no outro é um rosto conhecido. É um rosto que me chama para dialogar. É um rosto que me chama para justamente abrir o diálogo, porque somos seres dialógicos. Isso vai superar a relação com a humanidade, com a natureza. Isso vai ultrapassar a relação com os seres inferiores, porque só com o outro homem eu posso dialogar. Por isso a gente precisa falar. Por isso a gente compartilha com a razão. Por isso que a gente cresce e ajuda os outros a crescer, contribuindo no espaço comum que é a fala, que são os significados. Não é um espaço comum apenas que está no campo dos sentidos, né? No campo material, mas está no campo do comum, do falar, do interagir, do relacionar. Adão, por exemplo, necessitava de uma Eva. Do contrário, o paraíso seria um tédio. Com quem ele conversaria? Nascemos para o outro. Nascemos para relacionar com o outro. E nessa relação entre eu e você, né, entre eu e esse outro, isso acontece dentro do espaço, do que eu estava falando aqui, do espaço do comum. O que é o espaço do comum? É onde as coisas fazem sentido. É onde a gente partilha os nossos sentimentos, os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas inspirações, os nossos ideais. Esse espaço do comum, mais do que um lugar físico, né, que é o mundo, que é o presente, porque só aqui a gente consegue se relacionar, isso é importante, mas é um comum que se dá pela linguagem. Sem a linguagem, não existiria vida social. Justamente porque sem a linguagem, nós não poderíamos compartilhar o conhecimento que nós temos. E nem ser compartilhado, ou seja, absorver o conhecimento dos outros. Uma ideia, por exemplo, ela não é menor ou maior porque ela está na minha cabeça e na sua. Ela consegue ser compartilhada sem se diminuir, vocês percebem? Entende o que eu estou dizendo do comum aqui, que é a linguagem? Duas cabeças pensando duas coisas é melhor do que uma cabeça pensando sozinha. E isso é positivo porque está no espaço do comum da linguagem. Quando eu, por exemplo, agora estou dando essa aula para 30, 40, 50 pessoas, eu estou compartilhando ideias que não se diminuem, mas pelo contrário, elas tendem a ser compartilhadas infinitamente. Há, um, há uma relação que a gente pode fazer para entender melhor isso, que existem bens que, quando compartilhados, subtraem. Quando compartilhados, diminuem. Por exemplo, eu tenho aqui uma torta, e estamos em 6 pessoas, eu vou dividir essa torta em 6 pessoas. Não é mais uma torta inteira, é uma parte daquela torta. Agora, quando eu falo de conhecimento, quando eu estou falando desse espaço comum, né, dessa relação nossa com a linguagem, quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós falamos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós discutimos, quanto mais nós nos relacionamos, maior, olha que interessante, este compartilhamento que na teoria deveria diminuir, aumenta. Esses bens compartilháveis, logo assim sendo,
são imateriais. E mais do que isso, eu diria, os grandes bens que nós temos que compartilhar, da linguagem, né, da fala, das ideias, são os bens do sentimento. Você concorda? Os bens das grandes relações. Claro que é importante a gente compartilhar bens racionais. Só que compartilhar alegria, compartilhar esperança, compartilhar bondade, compartilhar virtude. E não existe forma maior de compartilhamento do que o amor, onde nós compartilhamos todo o nosso ser, onde nós entregamos toda a nossa vida para Ele. Vamos dar uma volta para trás, vamos voltar um pouquinho. Então, o que a gente falou aqui? A gente falou que o homem é um ser de diálogo, aberto à fala, essa fala está no espaço comum, meu e seu. Dentro desse espaço comum, nós compartilhamos saberes, conhecimento, racionalidade, ideias, valores, que é a vida social. Eu com você, na sala de aula, na rua, no trabalho, no estudo, na vida cotidiana. Só que existe um jeito a mais de compartilhar, que são os sentimentos. Amizade, atenção, né? Compartilhar a atenção é tão importante hoje. A esperança, a bondade, as grandes virtudes, os grandes valores. E, acima de tudo, na ponta disso tudo, o maior de todos os sentimentos que nós podemos compartilhar, porque é deles que nós vamos falar, é dele que nós vamos falar no final da história, é o amor. Porque o que é o amor? O amor é fundir-se de duas pessoas em uma só. É uma vida comum. Uma vida onde tudo pertence ao amado e tudo pertence ao amante. E assim, no vice-versa. É isso. Não há compartilhamento maior, como a gente está falando aqui. Não há entrega maior. Não há linguagem maior do que a linguagem do amor. E para ela acontecer, é necessário, e isso é muito importante, falamos isso em outra aula, da benevolência. E o que vem a ser a benevolência, que a gente já estudou? Benevolência vem ser em nada mais, nada menos em atender ao real. Traduzindo, ajudar as pessoas a serem elas mesmas. Lembra a história do besouro? O besouro virado de ponta cabeça é um besouro virado de ponta cabeça. Mas a realidade do besouro não é estar virado de ponta cabeça. Qual é a realidade do besouro? Em pé, né, com as patas no solo. O que é eu ser benevolente? Eu ser benevolente é eu lá e virar aquele besouro. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou realmente deixando o besouro ser ele mesmo. Não tem como eu amar sem buscar, de certa forma, essa benevolência. Claro que aqui eu estou falando, ó, entendam, da realidade. E qual é a realidade? A realidade é o ser humano ser bom. A realidade é o ser humano ser belo. A realidade é o ser humano em busca da verdade. Essa é a realidade. Não é, isso é muito importante nos dias de hoje, amar a realidade da pessoa errada. Amar a realidade da pessoa viciosa. Amar a realidade da pessoa do pecado quando a gente olha no aspecto cristão. Amar aqui é amar a condição da pessoa que nasceu sendo perfeita. Sendo uma pessoa de esperança. Sendo uma pessoa que nasceu para o belo, para a verdade, para o bem. Essa é a benevolência quando a gente fala de encontrar o real. É dessa forma que a gente compreende a benevolência. Eu amar toda a perfeição do que aquela pessoa é, e não os seus erros, suas falhas e seus pecados. Esse é o princípio do cristianismo.
Amamos o pecador, não amamos o pecado, por exemplo. E nessa esteira do amor que a gente está falando, a gente pode perceber que amar é justamente querer bem o outro. Bom, alegrar-se com a alegria do outro, satisfazer com as satisfações do outro. É justamente olhar a pessoa como aquilo que ela é e não o que ela pode me entregar e não o que ela pode ser. Eu vou ler um trechinho aqui do texto que vale a pena, quando ele fala assim, ó, essa forma de amor não refere o ser amado às próprias necessidades ou desejos, mas o afirma em si mesmo. Relevante não é o que me oferece, ou seja, é amar por amar. Claro que existe ali, dentro dessa relação amorosa, uma relação de satisfação. Porque eu não posso amar uma pessoa e não me satisfazer com isso. Vou dar um exemplo bem tontinho, bem quinta série, mas vocês vão entender. Eu preciso amar aquela pessoa da mesma maneira quando eu estou com sede, eu bebo água e aquilo me satisfaz. Olha aqui, vamos entender. Eu amo tudo dela. Eu amo ela enquanto pessoa. Mas tem que haver nesse amor um sentimento de satisfação que me faça bem, que me queira estar ao lado dela. Mas é o amor pelo amor. Porque senão a gente pode cair no risco de amar só a parte boa da pessoa, ou a parte que a pessoa te faz feliz, e não a parte que a pessoa às vezes te faz sofrer, né, faz alguma coisa errada para você. Porque aí você vai querer rejeitar isso. No sentido, você não vai querer ficar perto. E não é essa a discussão. A discussão é amar o todo da pessoa porque aquilo me satisfaz. Mesmo ela errando, mesmo ela pisando na bola às vezes, é ela por ela que eu tenho que amar. Veja, isso nos inclina à busca da perfeição e do desenvolvimento. Meu para com ela e ela para comigo. É necessário que se ame as pessoas como fim, afirmando seu próprio bem, benevolentemente, como amigos. O amor reforça e transforma essa característica de que eu amo a pessoa pelo que ela é e não porque ela pode me dar. Eu amo pelo que ela existe. E nada maior do que isso, porque aquilo já é o maior que se pode ter. Senão a gente vai cair num problema de começar a amar o que a pessoa pode te dar. Concorda? Amar o que a pessoa pode te entregar. Amar o que a pessoa pode fazer por você. E aí esse amor fica desconfigurado. Porque então eu só estaria ao lado dessa pessoa enquanto ela me entregar alguma coisa. E quando ela não me entregar? Então eu largo. Então eu deixo. Então eu me afasto. Aí não é amor. É prazer. É só satisfação. Por isso que nós sempre temos que estar de olho, já que a gente está falando de antropologia, a gente está elevando essa conversa antropológica, de que o amor não é um sentimento, mas é um ato de vontade. E esse ato de vontade, ou seja, esse ato de querer amar, leva a eu ter sentimento para com ela. Ama-se porque se quer, né? Porque a nossa vontade quer, eu mesmo quero aquilo. Eu desejo, é uma decisão amar ela. Praticamente falando, tá? Falando de maneira prática, é amá-la. Ponto. Agora, tomemos cuidado
Porque muitas vezes a gente confunde amor com o termo do sentimento. Só que, vejam, é possível haver amor sem sentimento. Como é possível também ter sentimento sem amor. Vou dar um exemplo que eu peguei lá do texto até. Ó. Quem se namora facilmente não tem por que gostar das pessoas que atraem sua atenção. Simplesmente vive por deslumbrado. Quando você gosta de alguém, você fecha, se é que a gente pode dizer assim, as possibilidades de amar um outro, de olhar para um outro, de desejar ou sentir pelo outro. Por quê? Porque sua atenção está toda voltada para ali. Amar transcende o sentimento, que é o sentir. Nem o tempo inteiro, nem constantemente a gente vai ter o gozo. Nem o tempo inteiro a gente vai ter o prazer. Nem o tempo inteiro a gente vai dar risada, ser feliz. Imagine uma mãe que teve um filho, né? Nasceu ali, ela chorou com o filho nos braços, tal. E aí tá lá no hospital, aí no outro dia ela vai embora para casa dela. Ela tá cansada, ela tá exausta. E aquela criança chora. E ela tem que levantar. E ela tem que trocar a fralda. Aí ela acabou de trocar a fralda, ela deita de novo, a criança chora de novo que quer mamar. Aí ela vai e dá de mamar. Aí ela volta e dorme. Aí depois a criança acorda. A criança não quer dormir. Chega uma hora, naturalmente falando, que se essa mãe não ama a criança, ela larga. Por quê? Porque o sentimento é dessa categoria. O sentimento é pequeno, o amor é maior. Muitas vezes, olha que absurdo que eu vou falar aqui, mas vocês vão entender. Muitas vezes, nós vamos fazer coisas porque amamos sem querer fazer. Muitas vezes, nós vamos fazer coisas para as pessoas que nós amamos de uma maneira contrária ao que nós queremos fazer. Porque parte do amor é essa doação. Uma pessoa que é sentimental não vai conseguir fazer porque ela precisa desse sentimento. Né? Ela precisa dessa característica de, eu estou feliz, então eu vou fazer. Eu estou com tesão, então eu vou fazer. Eu estou apaixonada, então eu vou fazer. O dia está lindo hoje, meu cabelo está maravilhoso, o sol está brilhando, então eu vou fazer. Perceba que isso a gente está lá no campo do sentimento e não é essa a sacada. Porque se for assim, aquilo dura pouco tempo. Só quando eu sentir eu faço, só quando tiver vontade eu faço. E não. O amor, ele vem antes do sentimento, porque muitas vezes essa mãe vai lá cuidar da criança sem querer cuidar. Brava, nervosa, irritada, porque ela quer dormir um pouco e aquela criança não deixa ela dormir. Então o que ela faz? Esse amor que ela tem se derrama na doação, se derrama na entrega, se derrama no afeto.